Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês este tema anunciado no jornal Comendo da Árvore da Vida, para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, onde nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Podem sentar, quero ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião, como disse, é Comendo da Árvore da Vida. E nos perguntamos, há a possibilidade neste tempo de comer da árvore da vida? Sim. E onde está a árvore da vida? Aqui diz, no meio do paraíso de Deus. Assim como no Jardim do Éden, encontramos a árvore da vida no capítulo 2, versículo 9, onde nos diz: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em seguida, no capítulo 3 do mesmo livro de Gênesis, versículo 22 ao 24, encontramos mencionado aqui em duas ocasiões mais a árvore da vida. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Isso foi depois da queda do ser humano. Agora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Agora vejam que Deus tirou do jardim do Éden o ser humano para que não estendesse sua mão e comesse da árvore da vida. Pois o ser humano caído, se comesse da árvore da vida, viveria eternamente, e Deus não quer que o ser humano viva numa condição caída, viva como pecador eternamente. Ele deseja que o ser humano seja limpo de todo pecado e coma da árvore da vida e viva, mas não viva como um pecador, mas como um filho ou uma filha de Deus, limpo ou limpa de todo pecado. Agora, no livro do Apocalipse, encontramos que aparecem também a árvore da vida. 3 vezes aparece em Gênesis a árvore da vida e 3 vezes também no livro do Apocalipse. Ou seja, que no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, aparece 3 vezes. E no último livro da Bíblia, o Apocalipse aparece 3 vezes também. Vamos ver aqui. Lemos no capítulo 2, versículo 7 do Apocalipse, onde aparece e onde Deus disse que dará a comer ao vencedor, dará a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E agora no capítulo 22, versículo 2 de Gênesis diz, ou do Apocalipse diz: no meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. E também no capítulo 22, versículo 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Agora são bem-aventurados os que lavam suas vestes
Ou seja, são bem-aventurados os que recebem a Cristo como seu Salvador e lavam seus pecados no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e recebem o Espírito de Cristo, e assim comem da árvore da vida para viver eternamente. Vejam a forma de comer da árvore da vida, porque essa árvore da vida no livro do Gênesis e no livro do Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, em Jesus Cristo. Por isso também é que Cristo sempre esteve nos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa árvore da vida é o Senhor Jesus Cristo. Por isso também ele disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. E ele disse: quem comer deste pão viverá eternamente. Não há duas vidas eternas, somente uma, e é Cristo. E não há uma árvore literal da vida por um lado e Cristo por outro, oferecendo vida eterna também. É o mesmo Jesus Cristo, a árvore da vida. Na Escritura encontramos que Deus representa os seres humanos em árvores e agora sim podemos compreender esse mistério da árvore da vida, já que Cristo representa o ser humano em árvores também. Por exemplo, nos ensina que os filhos de Deus estão representados no trigo e os filhos do maligno estão representados no joio. Também o profeta João Batista nos diz, no capítulo 3 de São Mateus, sobre os seres humanos, nos diz da seguinte maneira, versículos 10 em diante diz: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Do que está falando aqui? De seres humanos representados em árvores. E em seguida encontramos também, no versículo 12 deste mesmo capítulo 3 de São Mateus, diz: na mão ele tem a pá e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Do que está falando aí? De seres humanos, do trigo que são os filhos de Deus, os quais são recolhidos e colocados no celeiro de Deus para viver eternamente. Também o salmista falou dos seres humanos e os representou em árvores, e falou de Cristo e também de todos os filhos de Deus e os representou em árvores. Por exemplo, diz no Salmo 1, versículo 1 em diante, versículo 1 ao 3 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo o que fizer prosperará. Vejam como o salmista compara os justos com a árvore plantada junto a ribeiros de água que dá seu fruto a seu tempo e sua folha não cai. Cristo também está representado nesta árvore da qual o salmista fala. Agora vimos que Deus representa os seres humanos com as árvores ou em árvores e, consequentemente, a árvore da vida é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque não é um assunto de que a pessoa encontre uma árvore literal e que seja uma árvore de vida eterna. A única vida eterna é Deus. E essa vida eterna se manifestou em forma humana, se manifestou em carne humana e foi conhecido
pelo nome de Jesus Cristo. Deus, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A vida eterna foi manifestada em forma humana no corpo chamado Jesus. Por isso, São João, capítulo 1, versículo 1 em diante nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Onde estava a vida? Nele, no Verbo, que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o Verbo que estava com Deus e era Deus criou todas as coisas. E nele estava a vida. A vida eterna onde estava? Em Deus. No Verbo que estava com Deus e era Deus. E agora vejam, diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E continua dizendo, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, ou seja, João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Essa luz verdadeira, o Verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas, vinha a este mundo. E agora como vinha? Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, mas os seus não o receberam. O rejeitaram e pediram sua morte na cruz do Calvário. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Gerados não de vontade humana, mas da vontade divina. Isso é o novo nascimento para todos aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador, lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem seu Espírito Santo. E assim recebem o novo nascimento e nascem no reino de Deus e se tornam parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode entrar na igreja do Senhor Jesus Cristo a não ser que seja por meio do novo nascimento, crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora, recebendo o Espírito Santo. Isso foi o que Cristo falou a Nicodemos quando disse, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender. Nicodemos disse, como pode ser isso? Pode acaso o homem já sendo velho? Porque Nicodemos já estava com idade avançada. Pode acaso entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E se a mãe de Nicodemos já estava anciãzinha ou morreu? Ou tinha morrido? Para Nicodemos, isso que Jesus dizia era um pouquinho complicado, mas Jesus não está falando de nascer de novo por meio de uma mulher. Não está falando de nascer de novo por meio de carne ou sangue, mas por meio do Espírito de Deus. E por isso diz... E Nicodemos diz, como pode ser feito isso? Pode acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Cristo disse, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É um requisito para entrar no reino de Deus, nascer de novo. E isto é nascer da água e do Espírito. E isto é crendo em nosso amado Senhor Jesus Cristo, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. E assim se produz o novo nascimento na pessoa e entra ao reino de Deus e obtém um corpo teofânico da sexta dimensão, dessa dimensão chamada o paraíso. E se a pessoa morre fisicamente, não tem nenhum problema. Vai viver no paraíso, nesse corpo teofânico que se parece ao nosso corpo, mas que é de outra dimensão. E ali não há problemas como há aqui neste planeta Terra, nem as lutas desta vida terrena. E ali vivem até que Cristo produza a ressurreição dos mortos em Cristo,
prometida para ser efetuado no último dia. Mas em que ano do último dia? Não sabemos. Mas é para o último dia, conforme as palavras de nosso amado Senhor Jesus Cristo, em São João capítulo 6, versículo 40, onde diz: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejam, os que creem no Filho, em Jesus Cristo, recebem vida eterna. Por quê? Porque estão comendo da árvore da vida. É em Cristo a árvore da vida onde está a vida eterna. E por isso é que temos que comer de Cristo a árvore da vida. Ele disse: quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si, ou seja, não tem vida eterna. A vida que tem é temporária. Vive um tempo aqui na terra e depois se termina o tempo de vida neste corpo mortal e aí terminaram seus dias aqui na terra. E se não comeu da árvore da vida de Jesus Cristo, não tem esperanças de voltar a viver e de viver neste planeta Terra no glorioso reino milenial de Cristo. Por quê? Porque não comeu da árvore da vida de Cristo. E por não comer da árvore da vida, não obteve vida eterna. Porque a vida somente está na árvore da vida, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vem que não é um assunto de seitarismo, de seitas, é um assunto de vida ou morte. Se a pessoa não comer da árvore da vida, não tem vida permanecente em si para viver eternamente, tem somente uma vida temporária. Mas se comer da árvore da vida, Cristo disse que viverá eternamente. Quem comer deste pão, viverá eternamente, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Ele é quem nos dá vida e vida eterna. Não busque a vida eterna em outro lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele é a vida eterna. Ele é o caminho. E Ele é a verdade, não há outra verdade. Agora, vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo é a árvore da vida. E agora, o verbo que estava com Deus e era Deus, onde estava a vida eterna, o que aconteceu? Diz que vinha a este mundo. E vinha a este mundo com um propósito divino. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas, e que é a luz dos homens, vinha a este mundo. E quando veio, se fez carne e habitou entre os seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus. O verbo que estava com Deus e era Deus. Onde estava a vida eterna? E Criador dos céus e da terra agora estava na forma de um homem, de um profeta, no meio do povo hebreu. Por isso ele podia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E podia dizer: eu sou o pão vivo que desci do céu. E quem comer deste pão viverá eternamente. Ele podia dizer também, como nos disse, no capítulo 6, versículo 40, pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Assim como nós necessitamos comer para alimentar nosso corpo físico, para que possa continuar vivendo, porque se não se debilita, se enferma e morre, assim também para que nossa alma viva eternamente, necessitamos comer de Cristo. E Ele é o pão de vida eterna. E quem comer deste pão viverá eternamente. E como vamos comer dele? Recebendo como nosso Salvador, recebendo Sua palavra e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo Seu Espírito, e assim obtendo o novo nascimento e, consequentemente, a vida eterna. Viram o simples que é todo o programa divino? E está à disposição e ao alcance de todo ser humano. Assim como estava no Jardim do Éden, mas no Jardim do Éden não tinha se encarnado. Tinha que se encarnar para o ser humano poder comer da árvore da vida, mas se fez carne na pessoa de Jesus.
e realizou o programa divino para que todo ser humano possa comer da árvore da vida. E isto é, crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo. Viram o simples que é tudo? E assim obtendo o novo nascimento. Assim como nascemos de papai e mamãe e viemos fazer parte dessa família, assim, para nascer na família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, necessitamos nascer de novo da água e do Espírito. E quem não nascer, pois não tem vida eterna. Quem não nascer, então, não nasceu na família de Deus e não tem esperança de vida eterna. Mas quem nasce na família de Deus, obtém vida eterna. E não há ninguém que possa tirar essa vida eterna que Cristo lhe dá. Agora veja o importante que é aproveitar o tempo que Deus nos dá para viver eternamente. Nos dá esse tempo para que nós façamos contato com a vida eterna e vivamos eternamente. Nem toda pessoa aproveita a oportunidade que Deus nos dá na Terra, mas há milhões de seres humanos que a aproveitaram e têm vida eterna e estão descansando no paraíso. E outros ainda estão vivendo aqui na Terra e já têm vida eterna. Agora vejam como nos diz Cristo em São João, capítulo 17. Diz, no capítulo 17, versículos 20 em diante, diz: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste, como também amaste a mim. Pai, quero que, onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. Aqui podemos ver como Cristo fala sobre os que o Pai lhe deu. E Deus, vejam vocês, desde antes da fundação do mundo, tem o seu nome e o meu nome escrito no céu. Por isso é que Cristo, quando fala das suas ovelhas que o Pai lhe deu, diz que Ele as chama pelo seu nome. Por quê? Porque o nome de todas as ovelhas, de todos os filhos e filhas de Deus estão escritos no céu e está no livro da vida do Cordeiro, ou seja, aqui, não é por mera casualidade que nós vivemos aqui na Terra e não é por mera casualidade que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador. Estamos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Cristo, em uma ocasião em que os discípulos que tinham sido enviados para pregar e curar doentes e expulsar demônios, regressaram muito felizes, dizendo a Jesus: Olha, Senhor, ainda até os espíritos, ou seja, os demônios, se nos sujeitam em teu nome. Ou seja, que ordenavam sair das pessoas e saíam. O ordenavam no nome de Jesus Cristo. E Jesus disse: Não vos regozijeis disso, de que os espíritos se vos sujeitam em meu nome. Regozijai-vos de que os vossos nomes estão escritos no céu. E se os nossos nomes estão escritos no céu, isso é o que nos dá regozijo, alegria e agradecimento a Deus de que são escritos no céu para serem manifestados aqui na terra e fazer contato com Cristo, a árvore da vida, e comer dele e viver eternamente. Ou seja, aqui estamos escritos no céu.
desde antes da fundação do mundo. E agora, estamos aqui na Terra, no cumprimento do programa de Deus correspondente ao nosso tempo. Como estavam aqui na Terra os crentes em Cristo de outras eras passadas, e como estavam também os discípulos de Jesus Cristo, e como estava também o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos vieram a essa Terra por causa do programa divino correspondente ao tempo em que eles viveram. E agora, nós nos encontramos neste planeta Terra por causa desse propósito divino que está se realizando neste planeta Terra. Veja que tudo está se realizando aqui, mas nossos nomes estão no céu desde antes da fundação do mundo. Mas tínhamos que passar por essa Terra, mesmo que nesses corpos mortais, e fazer contato com a vida eterna. Agora, nossa estadia aqui na Terra, neste corpo mortal, é uma estadia muito importante, muito definitiva. Nossa estadia aqui é para um propósito divino. Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. São os acréscimos da vida. Há pessoas que se ocupam dos acréscimos da vida e de se tornarem ricos na terra, de lutar e se tornar de algo na terra, e se esquecem de buscar o reino de Deus e sua justiça e assim fazer contato com a vida eterna, com a árvore da vida, e comer da árvore da vida para viver eternamente. E então, o que acontece com essas pessoas é que vivem somente um período de tempo de 50, 70, 90 ou 100 anos, ou 100 anos e algo, e o que é isso? Comparado com a vida eterna? Isso é menor que um grãozinho de areia no planeta mais distante, sendo visto a olho nu, a simples vista da Terra, ou seja, é nada. Agora, nós temos que aproveitar nossa estadia aqui na Terra para comer da árvore da vida, que é Cristo, para assim garantir nosso futuro eterno com Cristo, nosso Salvador. Porque há uma vida eterna e essa vida está em Jesus Cristo. E todos os que comem da árvore da vida de Cristo viverão com Cristo por toda a eternidade. Agora vimos a importância de comer da árvore da vida, que é Cristo, nosso Salvador. Por isso, Ele veio em carne humana 2000 anos atrás para tornar possível que o ser humano pudesse comer da árvore da vida. Vimos agora que a árvore da vida não era uma árvore literal, mas que era a pessoa de Jesus Cristo, o qual estava ali no seu corpo teofânico. Ainda não tinha se encarnado, mas depois se fez carne na pessoa de Jesus. E tornou possível que o ser humano pudesse comer da árvore da vida. E agora, quem não comer da árvore da vida, perde o seu direito à vida eterna. Diz que quem não crê já é condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Mas quem crê tem vida eterna. Ou seja, que é um assunto de crer ou de não crer, porque é um assunto de vida eterna ou de morte. Somente duas coisas: vida eterna comendo da árvore da vida ou morte. Se a pessoa não comer da árvore da vida, como acontece fisicamente com o alimento que nós usamos. É um assunto de vida ou morte. Se não come, chega o momento em que morre. Se come, pois continua vivendo. Vem? Somente duas coisas, vida ou morte. Quando come, o alimento se converte em células do corpo, por meio desses processos químicos
que se realizam no corpo. E agora, assim é espiritualmente. Não podemos dar à nossa alma um pedaço de pão literal para que coma. Mas temos que dar alimento para que coma, e não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim que temos que receber a sua palavra, e assim comer dele, crendo nele, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito e assim nascendo de novo, e obtendo assim vida eterna. Tudo é tão simples que para muitas pessoas é algo inconcebível que, crendo em um homem que viveu faz 2000 anos atrás e crendo em seu sacrifício na cruz do Calvário e seu sangue derramado ali para limpar nossos pecados, que, crendo nele, a pessoa possa receber o perdão de seus pecados, ser limpo de todo pecado, e então receber seu Espírito Santo e obter vida eterna. Mas esse é o programa de Deus. Assim é diante de Deus. E Deus é quem o desenhou nessa forma. E a nenhum de nós nos custa nada receber vida eterna, somente comer da árvore da vida e viver eternamente. É gratuita a comida da árvore da vida. É gratuita a vida eterna para todo aquele que crê em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas quem não crê, já é condenado, porque não creu. Vem? É uma coisa de crer ou de não crer. Agora, podemos ver que nós temos um privilégio grande neste tempo final ao viver no tempo onde os grandes mistérios de Deus seriam abertos ao povo. Mistérios que em outros tempos não tinham sido abertos. Temos o mistério da primeira vinda de Cristo que foi aberto e foi revelado o propósito da sua primeira vinda, como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E estivemos de era em era, vendo como milhões de seres humanos estiveram comendo da árvore da vida e obtendo vida eterna. E mesmo que seus corpos físicos morreram, sua alma se encontra no paraíso vivendo em um corpo teofânico de outra dimensão, da sexta dimensão, que é parecido ao nosso corpo. E para o último dia, Cristo disse, e eu ressuscitarei. Quando? No último dia. O último dia diante de Deus para os seres humanos é o 7º milênio. Agora, em que ano do 7º milênio será a ressurreição? Esperemos que ocorra. E aí se levantarão todos os mortos em Cristo, não no mesmo corpo que tinham quando estiveram aqui na terra, mas em um novo corpo. Um novo corpo eterno e jovenzinho, representando de 18 a 20 anos de idade, um corpo glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nós, os que vivemos, seremos transformados quando ressuscitarem os mortos em Cristo. E então todos estaremos com vida eterna física também. Por isso é que para este tempo final, Jesus Cristo disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. E também em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 nos diz, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que em breve hão de acontecer, vejam vocês, são reveladas pelo anjo do Senhor Jesus Cristo enviado por Deus, por Jesus Cristo, para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer, dar testemunho a todas as igrejas e a todos os seres humanos que vivem neste planeta Terra, incluindo também o povo hebreu. Esse anjo de Jesus Cristo
é o último profeta mensageiro que Jesus Cristo enviaria à terra. O enviaria à sua igreja e também o enviará ao povo hebreu e ao mundo inteiro, para dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final, onde os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós, os que vivemos, seremos transformados. Mas, para que ocorra esse grande evento, Cristo, em Espírito Santo, vem manifestado em seu anjo mensageiro, nos falando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer. E a voz de Cristo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 a 11, a escutamos no dia do Senhor. João apóstolo diz, no capítulo 1, versículo 10 a 11 do Apocalipse, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Em que dia? No dia do Senhor, que é o 7º milênio, ou último dia. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. O que escutou? Uma grande voz. É a voz de uma pessoa. Como de trombeta. Não foi uma trombeta literal, mas a voz de uma pessoa falando. Como uma trombeta. Sua voz como uma trombeta, com uma mensagem urgente, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo, no último dia, no 7º milênio, no qual nós estamos vivendo, nos falando, por meio do seu anjo mensageiro, todas essas coisas que em breve devem acontecer e assim, nos enchendo do conhecimento de todo o programa divino correspondente a este tempo final. E assim, nos revelando os grandes mistérios de Deus correspondentes a este tempo no qual nós estamos vivendo. Por isso, diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, com essa voz de trombeta diz, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Ou seja, depois das que já aconteceram no passado durante as 7 etapas da igreja gentia. Agora, as que acontecerão neste tempo final, Cristo disse que as revelará. Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. E vimos em Apocalipse 22, versículo 6, e Apocalipse 22, versículo 16, que é por meio do seu anjo mensageiro que são reveladas todas essas coisas, porque em seu anjo mensageiro, Jesus Cristo estará em Espírito Santo manifestado, falando à sua igreja e falando ao mundo inteiro, incluindo o povo hebreu. E o que ele estará falando? Todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Quantos sabiam que o último dia era o 7º milênio? Mas já o sabemos. Quantos sabiam que os últimos dias são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio? Não sabiam? Mas já o sabemos. E assim por diante. Podemos ver inúmeros mistérios bíblicos que não conhecíamos, mas já conhecemos. Quantos que leram a Bíblia desejavam saber quem era o anjo que Jesus Cristo enviava para dar testemunho dessas coisas? Quem revelou a João o livro do Apocalipse? Todo mundo queria saber quem era esse anjo. E agora sabemos que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta mensageiro da dispensação do reino. É um profeta dispensacional, com uma mensagem dispensacional, com a mensagem do Evangelho do Reino, através da qual Jesus Cristo estará manifestado neste tempo final, falando à sua igreja e falando ao mundo inteiro, incluindo o povo hebreu. E será por meio desse profeta mensageiro que Jesus Cristo estará nos revelando todas essas coisas que devem acontecer depois das que já aconteceram em tempos passados. Agora, quantos sabiam que esse anjo mensageiro era um profeta? O profeta da dispensação do reino? Um profeta maior? Depois do Senhor Jesus Cristo, é quem o segue. E depois o seguem os demais profetas. E desse tipo de profeta, sabem quantos Jesus Cristo tem? Quantos Deus tem? Somente tem 7 profetas dessa classe, desse tipo. São profetas dispensacionais. E esses profetas dispensacionais são 7. E os 7 profetas dispensacionais são Adão, para a primeira dispensação, a dispensação da inocência.
Depois, o segundo profeta dispensacional é 7, para a dispensação da consciência. Segunda dispensação. E o terceiro profeta dispensacional é o profeta Noé, para a dispensação do governo humano, que é a terceira dispensação. E o quarto profeta dispensacional é o profeta e patriarca Abraão, o pai da fé, para a dispensação quarta, que é a dispensação da promessa. E o quinto profeta dispensacional é o profeta Moisés, para a dispensação quinta, a dispensação da lei. E o sexto profeta dispensacional é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, para a dispensação da graça, que foi aberta por Jesus Cristo em sua primeira vinda. E depois, para a sétima dispensação, o sétimo profeta dispensacional é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora, em todos estes 7 profetas dispensacionais, quem esteve manifestado e esteve falando por meio desses profetas? Deus. Em todos, Deus esteve manifestado. São somente 7 profetas dispensacionais. E já transcorreram essas etapas onde ele enviou 6 profetas dispensacionais para o último dia. Jesus Cristo envia o 7º profeta dispensacional, que é o seu anjo mensageiro. Por isso é que toda a revelação de Jesus Cristo que é dada a João, quem trouxe a João? Vamos ver. Diz Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Por meio de quem veio a revelação de Jesus Cristo? Do Apocalipse? Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia. As palavras que este profeta mensageiro traz, este anjo do Senhor Jesus Cristo, são palavras proféticas. É uma mensagem profética colocada no livro do Apocalipse em forma simbólica. Está colocado em símbolos, mas estes símbolos têm um significado. Agora, sendo que sua mensagem é uma profecia, as profecias, quem trazem? Os profetas de Deus. Este anjo mensageiro de Jesus Cristo é o profeta da dispensação do reino. E ministrou a João essa revelação apocalíptica ainda antes de ter o tempo de seu ministério na terra em carne humana. E somente 2 profetas ministraram antes de vir em carne humana à terra. O primeiro foi o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele foi quem apareceu a Abraão como Elohim no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra e comeu com Abraão. E também tinha aparecido anteriormente a Abraão como Melquisedeque e deu pão e vinho a Abraão. Vejam, ele é quem esteve ministrando no Antigo Testamento e por isso é que em São João, capítulo 8, versículos 56 ao 59 de São João diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu? E alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Abraão tinha vivido centenas de anos antes de Jesus. E agora Jesus diz que Abraão desejou ver seu dia, ouviu e se alegrou. Isso foi quando preparou uma terneira, um bezerro tenro, e deu também pão e leite, e preparou assim uma comida a Elohim, o qual estava com seus arcanjos Gabriel e Miguel. E esse era nada menos que Jesus Cristo em seu corpo. Não em seu corpo de carne, mas que se materializou para aparecer ao seu amigo Abraão, juntamente com os arcanjos Gabriel e Miguel, e comeram com Abraão no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra.
Disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Vem? Ainda antes de Abraão, e antes de Noé, e antes de Matusalém, e antes de Adão também, porque ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus, o qual criou todas as coisas e depois se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. Agora, com seu corpo de carne. Não tinha aparecido antes porque esse corpo de carne foi criado no ventre de Maria, foi criada uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou esse corpo de carne, que nasceu em Belém da Judéia, através da Virgem Maria. E nesse corpo de carne habitou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, quem esteve com Abraão e comeu com Abraão. Aí, dentro desse corpo de carne, Aí estava aquele que disse, antes que Abraão nascesse, eu sou. Mas eles pensavam no corpo de carne e diziam, não pode ser possível que Jesus, com este corpo de carne, tenha vivido no tempo de Abraão. Pois claro que não. Mas quem estava dentro desse corpo de carne tinha vivido antes de Abraão, antes de Noé e antes de Adão também. Porque é o Criador dos céus e da terra. Por isso é que vocês encontram que Jesus Cristo falava à tempestade, aos ventos, e dizia, emudeçam. E se acalmava a tempestade, e também caminhava sobre as águas do mar da Galileia, ou lago da Galileia, e não afundava. E também criava peixes para que Pedro pescasse os peixes quando tinham passado a noite pescando e nada tinham pescado. E também multiplicava os pães e os peixes quando os discípulos não tinham alimento para dar à multidão, e a multidão também não tinha alimento porque já tinha acabado. Jesus multiplicava os pães e os peixes porque Ele é o Criador. E se é o Criador, podia multiplicar sua criação, porque Ele criou os pães e os peixes. Criou as plantas de onde tiram o pão, portanto, podia multiplicar os pães e também multiplicar os peixes. Agora vejam como Jesus tinha completo controle de toda a criação. E dizia, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Ele colocou por si mesmo, tomando nossos pecados. Era a única forma em que podia morrer, porque a recompensa do pecado é morte. Ele não podia morrer sem ter pecado. Então tomou todos os nossos pecados e se tornou mortal, se fez pecado por nós. Então, por quanto a recompensa do pecado é morte, teve que morrer. E todo o juízo divino caiu sobre Jesus Cristo. Todo o juízo divino que tinha que cair sobre você e sobre mim, caiu sobre Jesus Cristo. E Ele pagou o preço da redenção. Pagou pelos nossos pecados para que nós não tivéssemos que pagar pelos nossos pecados e possamos viver eternamente. Por isso é que ao comer de Cristo, crendo nele como nosso Salvador e lavando os nossos pecados no sangue de Cristo, se torna efetivo em nós o sacrifício de Cristo e são tirados os nossos pecados. Porque o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Nunca se afastem do nosso amado Senhor Jesus Cristo, não importa os problemas que você tiver em sua vida. Recorde que é um assunto de vida ou morte. Garanta você sua vida eterna. Não importa que outros se afastem ou que outros não queiram seguir a Cristo. Recorde, é algo individual. Você tem que velar pela sua vida. E a vida eterna é o mais importante para a pessoa. E estando nessa terra, nesses corpos mortais, é que fazemos contato com a vida eterna, que é Cristo, a árvore da vida, e comemos a árvore da vida e vivemos eternamente. Nunca se afastem do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nunca se afastem da árvore da vida.
Se mantenham firmes, seguindo a Cristo, não importa os problemas que vocês tiverem em sua vida. Seguir a Cristo não quer dizer que não teremos problemas. Ele disse, se alguém quiser seguir em pós mim, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, que ele não nos disse que tudo seria cor-de-rosa. Ele disse que iríamos ter lutas e problemas. Mas o que disse? Que iríamos ter vida eterna, que vamos viver com Ele por toda a eternidade. Ele disse, na casa de meu pai, muitas moradas há. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito antes. Vou, pois, preparar lugar a vós. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez. Aí está a sua segunda vinda. E vos somarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Para quê? Para viver com Cristo por toda a eternidade. Vimos a importância de comer da árvore da vida e permanecer com Ele todos os dias de nossa vida, porque é um assunto de vida eterna para todos nós. E não podemos perder esta oportunidade e privilégio que Ele nos dá de comer da árvore da vida e viver eternamente, o qual está no meio da sua igreja, que é o paraíso de Deus aqui na terra. Essa é sua igreja, no meio da qual Ele esteve desde o dia de Pentecoste até aqui, onde nasceu a igreja, lá no dia de Pentecoste. Ele esteve no meio da sua igreja de era em era, nos dando da árvore da vida, nos dando vida eterna, tanto aos de eras passadas como a todos os que vivemos neste tempo final. Mas cada pessoa, por quanto tem livre-arbítrio, tem que a própria pessoa comer, tomar e comer da árvore da vida. Comendo da árvore da vida. Esse é o nosso tema nesta noite e vimos que a árvore da vida veio 2000 anos atrás, como Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo, para nos dar de comer e nos dar assim vida eterna. E para o último dia, temos a promessa de que Ele regressará. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo que esteve em um véu de carne 2000 anos atrás, chamado Jesus, regressará neste tempo final. Agora, como regressará? Regressará com seu mesmo corpo que teve 2000 anos atrás? Ou regressará manifestado em seu anjo mensageiro no último dia? Nos revelando todas essas coisas? Assim como Ele esteve em cada anjo mensageiro das eras passadas, estará em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E quando forem chamados e juntados todos os escolhidos do último dia e se completar a igreja de Jesus Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E então veremos Jesus Cristo em seu corpo glorificado, porque teremos também, nós, um corpo glorificado. E assim como nós estamos nesses corpos mortais, podemos ver uns aos outros, porque estamos todos em corpos mortais. E quando estivermos em corpos glorificados, poderemos ver a Jesus Cristo em seu corpo glorificado e a todos os mortos em Cristo, que ressuscitarão em corpos glorificados também. Viram simples que é tudo? E tudo isso é para todos os que comeram da árvore da vida de Jesus Cristo no tempo em que viveram e para nós os que vivemos neste tempo. Vimos o porquê é necessário comer da árvore da vida. Porque comendo da árvore da vida, vivemos eternamente. E a árvore da vida é Cristo, e está no meio da sua igreja, desde o dia de Pentecoste, que nasceu sua igreja. Esse é o jardim de Jesus Cristo, sua igreja, aqui na terra. E podemos comer em nosso tempo da árvore da vida? Claro que sim. Como comeram os filhos e filhas de Deus nas eras passadas. Ao receber a Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo e assim nascer de novo. E assim estar em sua igreja, que é seu corpo místico de crentes recebendo sua palavra.
a cada dia. E assim crescendo espiritualmente até chegarmos à estatura de um varão perfeito, até chegarmos à perfeição, até chegarmos a ser a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que temos que estar comendo da árvore da vida, comendo sua palavra a cada dia, para assim alimentar nossa alma a cada dia e continuar crescendo, como as crianças. À medida que vão comendo, vão crescendo. Se uma criança deixar de comer, deixa de crescer e morre, porque já não tem o alimento que se converte em células para crescer. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho da árvore da vida e como comer da árvore da vida em nosso tempo, para viver eternamente. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continue passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Passem todos muito boa noite.